presidente da Liga de Nefro. E hoje a gente vai ter uma aula com a doutora Andréia. E hoje também vai ser o curso de iniciação da nossa liga. Quem tiver interesse em entrar como membro, a gente vai disponibilizar um forms no final da palestra, que é o forms de presença, e o forms para você dizer se você quer fazer ou não a prova de admissão. E nesse forms de presença vai ter um link para um grupo de WhatsApp que a gente criou, para vocês acessarem, e aí a gente vai mandar nesse link, nesse grupo, a data da prova, se vai ser por Zoom, enfim, a plataforma, o horário, tudo mais. Isa, você quer falar alguma coisa? Bom, queria dar boa noite também para todo mundo, agradecer a todo mundo que está entrando aqui na aula, agradecer a doutora Andréia por ter aceitado o nosso convite, agradecer mesmo em nome da ONCO, agradecer a Mariana, que convidou a ONCO para fazer parte dessa aula, do curso de iniciação deles. Hoje não é o nosso curso de iniciação, mas a gente está muito feliz também em participar junto com vocês. E é isso, espero que vocês aproveitem a aula e que todo mundo se interesse em fazer a prova da Nefro, que eu tenho certeza que é uma liga incrível e que tem um monte de atividade legal para oferecer para vocês. Então não deixem de participar. Sim, gente, por favor, venham, é muito legal a liga. Só tem pessoas incríveis, o doutor Eduardo é incrível, a doutora Andréia também foi incrível comigo, é incrível, pessoas maravilhosas. A aula de hoje, então, é com a doutora Andréia Shimada. Ela é oncologista clínica do Hospital Sírio-Libanês e especialista em câncer de mama e pulmão. Doutora, você pode avisar quando tiver faltando uns 10 minutos para acabar a palestra, para a gente mandar o formulário? Sim, pode deixar. Tá bom. A aula é curtinha. Você quer falar mais alguma coisa, Mariana? Não, era só isso Não? mesmo. Obrigada. Eu quero agradecer vocês, Mariana, Isa, que eu estou vendo agora, vocês, todos os outros estudantes, o Eduardo. O Eduardo foi meu R2 na época de clínica, me dava um monte de bronca, mas me ensinou um monte. Na brincadeira, eu estou brincando. E, e eu quero, antes de começar a aula é pequenininha, eu quero que vocês fiquem à vontade para perguntar as coisas e tudo mais. Ele me falou sobre todos vocês e a ideia aqui é mostrar o quanto as especialidades estão interligadas, né? A oncologia cresceu muito quando eu fiz faculdade, ninguém queria fazer oncologia, nem se falava, tanto que eu achava que só podia fazer onco quem fazia oncocirurgia, para vocês terem uma ideia de como era o pensamento de um estudante de medicina lá anos atrás. E que graças a Deus, por estudar imunologia, fisiopatologia, hoje a gente consegue entender melhor a parte, o quão desenvolveu a parte oncológica. Então, aproveitar que vocês são novinhos e estão estudando, iniciando isso agora, para realmente pegar firme em fisiopatologia, imunologia, ver o quanto a nefro realmente tem a ver com tudo que a gente faz na oncologia. Então, são duas especialidades muito importantes, muito difíceis, e que é sempre um prazer e uma felicidade ver alunos como vocês participando de coisas extracurriculares, tá? Então, vamos, sem delongas, começar. Vocês podem me interromper para perguntar. Então, como a Mariana já falou, eu sou oncologista clínica, meu foco são dois tipos de tumores, né, câncer de mama e câncer de pulmão, porque a especialidade realmente ela ficou bastante ampla, tá? E então, tudo que a gente faz hoje, pelo menos aqui no Sírio-Libanês, é focar em uma única, no máximo duas cadeiras da oncologia, tá?
esse é um conflito de interesse, tem todas as aulas, e eu quero começar, antes de começar a falar de nefro especificamente, falar da questão oncológica. Então, os estudantes da Liga de Onco, então, a oncologia hoje, em algum momento, daqui 15, 20 anos, provavelmente a gente vai passar as doenças cardiovasculares aí em relação à mortalidade. A incidência de câncer é bastante grande. E quando a gente olha, o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, faz uma estimativa a cada 2 anos de qual a incidência de câncer, né, na população brasileira. Então, a última estimativa é 2020, então deve estar para sair aí em maio, junho, estimativa para 2022, mostrando os tipos mais comuns de tumor, né, olhando à esquerda, tumor de próstata sendo bastante incidente, 30% é o tumor mais comum de homens, e também mais ou menos a mesma quantidade em câncer de mama no cenário feminino, tá? Então, mama e próstata são os 2 tumores mais comuns, próstata em homem, mama em mulher, seguido de gastrointestinal, cólon e reto, e depois, em terceiro lugar, pulmão em homem, em quarto lugar, pulmão em mama e em mulher. Tá? Quando a gente fala das drogas, né, que a gente usa na oncologia, né, a gente tem quimioterapia, a gente tem hormonioterapia, a gente tem o que a gente chama terapia-alvo, que são as medicações dirigidas especificamente ou para um receptor ou para uma proteína, que é ela a principal responsável para a proliferação celular, e é por isso que ela é chamada terapia-alvo, né? Ela é mais inteligente do que a quimioterapia. As medicações antiangiogênicas, que a gente chama, que são medicações que vão atuar principalmente nos vasos sanguíneos, como se fosse destruir o tumor por falta de suprimento sanguíneo. Os anticorpos, que são substâncias que vão ligar em receptores de membrana e aí fazendo a destruição celular, seja do ponto de vista superficial na membrana ou internalizando e fazendo destruição intracelular. Os anticorpos conjugados à droga, anticorpo conjugado à droga é o anticorpo em que junto com ela vem um link de uma quimioterapia junta. E a imunoterapia, que é o tratamento que basicamente a grande maioria, tanto de pacientes como médicos de outras especialidades, e nós também no início ficamos bastante entusiasmados com ela na oncologia. E todo esse arsenal de tratamento, o objetivo é destruição celular seletiva, né, para fazer destruição de célula tumoral de forma efetiva e duradoura, e ao mesmo tempo poupar células normais, promovendo assim um menor nível de toxicidade celular, tá? E aí os tratamentos oncológicos são divididos com 2 finalidades. O tratamento que é curativo, ou seja, aquele paciente que tem chance de cura, né? E o tratamento da doença metastática, ou seja, aquele paciente que já tem metástase em outros locais e que dessa maneira a gente não pode mais, não consegue mais oferecer um tratamento curativo. O tratamento curável, doença localizada, a gente divide em tratamento adjuvante, que é o tratamento em que a gente começa com o tratamento cirúrgico, tá? Então, aqui é um exemplo de câncer de mama, mas isso vale para qualquer tumor, em que o primeiro passo de tratamento oncológico é a cirurgia, tá? Essa paciente pode ter algumas micrometástases que não são detectadas nos exames de estadiamento, ou seja, todo diagnóstico de tumor a gente avalia o corpo inteiro para saber se a lesão é localizada ou já tem metástase, né? E as micrometástases são lesões que não são detectadas por nenhum método de imagem. Então, tratamento adjuvante, a gente começa com a cirurgia, e depois da cirurgia, o tratamento sistêmico, seja quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia ou tudo junto, vai fazer com que essas micrometástases sejam destruídas com esse tratamento complementar, tá?
O segundo tipo de tratamento curativo é chamado neoadjuvante, é aquele em que a gente começa o contrário, a gente começa pelo tratamento sistêmico, né? Então, a gente vai começar, por exemplo, com uma quimioterapia, a finalidade é destruir essas micrometástases possivelmente existentes e também fazer com que o tumor inicial ele reduza, aquele tumor que inicialmente é inoperável, reduza e passa a ser potencialmente operável, e dessa maneira a gente consiga fazer uma cirurgia menor, seja a gente consiga fazer uma cirurgia num local onde a cirurgia não era possível, por exemplo, em câncer de mama, quando a lesão pega o peitoral e arco costal, em que a gente consegue, com a quimioterapia, antes da cirurgia, reduzir o tumor e dessa maneira conseguir ressecar de forma curável, tá? E o tratamento na doença metastática, ou seja, no tratamento paliativo, é um tratamento em que a gente não tem começo, meio e fim, ou seja, aqui eu costumo dizer para os pacientes que a gente precisa pensar na doença como uma mola e o tratamento sempre empurrando essa mola para baixo. Se a gente tira o tratamento, essa mola tende a subir, pode subir de forma lenta ou rápida, mas para paciente familiar ter a ideia de que é um tratamento sem começo, meio e fim. O tratamento, ele dura enquanto estiver sendo bem tolerado, enquanto estiver tendo resposta clínica. E o objetivo de um tratamento na doença metastática é aumentar o que a gente chama na oncologia de sobrevida livre de progressão, é o tempo em que a doença está controlada e a gente não enxerga pior, ou não enxerga progressão de doença, né? Aumentar a sobrevida global e aumentar também a qualidade de vida. E, obviamente, quando a gente fala nisso, e principalmente na doença paliativa, a gente sempre precisa pensar, pesar o nosso tratamento, e a balança sempre tem que estar em benefício ao tratamento, à qualidade de vida e não à toxicidade, né? Porque se é um tratamento que a gente não vai ter começo, meio e fim, a gente não pode fazer com que o tratamento seja mais tóxico do que benéfico, tá? Então, isso é extremamente importante da gente sempre pesar quando a gente está fazendo um tratamento numa doença sem possibilidade de cura. Então, falando já especificamente de toxicidade renal, nem sempre quando a gente ouve falar de toxicidade de quimioterapia, a grande maioria tem relação com o cabelo, tem relação com a parte gastrointestinal, com a parte alimentar, né, com a parte cutânea, né, e a nefrotoxicidade fica para a grande maioria dos tratamentos, isso é bom, como efeitos mais raros, mas ainda assim existem medicações que têm uma toxicidade bastante importante no rim e ela realmente acaba sendo uma equipe imperativa no cuidado do paciente oncológico, tá? Então, apesar de eu começar esse slide falando que toxicidades renais nem sempre são as mais comuns, a primeira frase, 60% dos pacientes com câncer têm alguma forma de alteração renal. Por que isso? Porque a grande maioria das vezes, na correria do dia a dia, quando a gente não presta atenção e não não vê a evolução clínica, né, laboratorial desses pacientes, a gente consegue ver ao longo do tempo em que o paciente começa a piorar um pouquinho a creatinina, que ainda está no valor dentro do limite normal, né? A gente não calcula toda hora o clearance para ver que realmente a taxa de filtração glomerular está caindo, né? E a gente consegue ver as alterações no momento em que isso já está muito, muito lá na frente, né? De forma muito aguda, muito mais proeminente. E isso é o que não pode acontecer. Então, do mesmo jeito que junto com a oncologia, evoluiu diversas especialidades junto. Hoje a gente tem a cardio-oncologia, tem a oncogeriatria. A gente também precisa colocar no nosso dia a dia a importância de uma
oncologia, uma nefro-oncologia, né, uma especialidade da nefro em que realmente esteja mais presente com a gente, e nós oncologistas também mais solicitantes aos nefrologistas para acompanhar os nossos pacientes, tá? Então, o dano pode ser um dano direto, como uma lesão renal, uma infiltração renal por tumor, uma obstrução do trato urinário por tumores extrínsecos, fazendo, né, alterações obstrutivas, as glomerulopatias secundárias. A gente pode ter um dano indireto por depressão de volume, isso é extremamente comum, né, porque os nossos pacientes têm uma incidência grande de náusea, vômito, né, alteração intestinal, levando a diarreia, a poliúria, ou perdas por terceiro espaço, como ascite e derrame pleural, envolvimento cardíaco, ou hepático concomitante, fazendo síndrome hepatorrenal, por exemplo, tá? E como é que a gente caracteriza tolerância e toxicidade na oncologia? Na oncologia, a gente tem uma tabela, né, em que a gente tem todas as toxicidades listadas, né, que esse critério comum de evento adverso na oncologia, em que a gente gradua todas as toxicidades, que vai de grau 1 a grau 4, para avaliar, por exemplo, no caso, suspensão, diminuição de dose de remédio, e isso vale para qualquer alteração, tanto laboratorial como clínica, que o paciente pode desenvolver ao longo do tratamento oncológico, né? E na parte renal, especificamente, o que a gente vê bastante é valor de creatinina e taxa de filtração glomerular, as toxicidades grau 3, ó, creatinina acima de 5, ou uma alteração importante levando à falência renal e necessidade de transplante, necessidade de diálise, são alterações que a gente precisa suspender de forma definitiva a medicação, né? Grau 1 e grau 2, a gente pode seguir com a mesma dose de remédio, avaliar a diminuição em doses sequenciais. E o grau 3, muitas vezes a gente precisa interromper temporariamente e não necessariamente, dependendo da evolução, a gente consegue retornar à medicação, e quando retorna, a gente retorna com dose menor. Então, a quimioterapia, a ideia da quimio é fazer destruição celular, seja alterando a irrigação, impedindo divisão celular e proliferação, né? Mas a quimioterapia, ela faz um dano direto no DNA da célula tumoral, né? Mas ela não é inteligente, ela também destrói as células normais, que é o que vai levar à toxicidade do nosso tratamento. Tá? Então, a quimioterapia geralmente age em algum momento do ciclo celular da célula, tá? Cada quimioterapia age em pontos diferentes, não existe um ponto específico em que toda quimioterapia age, e aqui não cabe a gente falar de cada quimioterapia, mas ela age no ciclo celular. E quando a gente fala de ciclo de quimioterapia, o que a gente está falando é que cada medicação ela deve ser repetida a cada 3 semanas ou a cada 2 semanas, isso depende de cada medicação que a gente está falando. E o objetivo do ciclo, né, desse período, que é o intervalo entre a primeira dose, a segunda e assim subsequentemente, é que a gente veja ao longo do tempo as células tumorais sendo destruídas de forma progressiva. Aqui tem alguns tipos de quimioterapia, não são todas, e é por isso que tem essa reticência aqui, falando de algumas que provocam bastante nefrotoxicidade, e as duas que a gente mais conhece, mais os nefrologistas estão habituados, porque é a hora que o oncologista chama e pede ajuda, são os derivados de platina, como cisplatina e carboplatina. Tá? As terapias-alvos, que são aquelas medicações específicas que agem diretamente em um receptor, algumas delas aqui, mas tem outras também em outras especialidades, assim, ginecológicas,
trato gastrointestinal, aqui basicamente são os que a gente usa em mama e pulmão, e algumas delas também fazendo toxicidade renal. Tá? Então, eu vou falar especificamente dessas platinas. Então, a cisplatina, que é a mais nefrotóxica de todas as nossas quimioterapias, ela é predominantemente excretada pelo rim. A concentração dela no rim pode ser 5 vezes maior na célula tubular do que no sangue. Então, mesmo quando a gente vai dosar nível sérico de cisplatina, a gente pode ter um nível sanguíneo normal e não tóxico, mas um nível tóxico bastante complicado no rim. Ou seja, a gente pode ter um hemograma bom, porque não deu toxicidade medular, a gente avalia laboratorialmente o fígado está normal, porque não deu toxicidade hepática, mas a concentração nas células tubulares proximais, que pode chegar a 5 vezes além do valor sérico, pode já estar dando níveis bastante tóxicos no rim, tá? E a toxicidade, basicamente, é na parte proximal, nos túbulos proximais. E essa piora não é tão simples e rara, ó, quase mais de 1/3 dos pacientes, 25 a 30%, 35% dos pacientes com uma única dose de cisplatina pode ter piora renal. Então, realmente a gente precisa prestar atenção, mesmo pacientes com creatinina, com função renal adequada, eles devem ser monitorados de forma bastante frequente, tá? E a gente pode ter uma diminuição de taxa de filtração glomerular até 40% em poucos dias depois, uma semana, 10 dias depois da primeira aplicação do tratamento, a gente já pode ter toxicidade renal. Tá? E isso vai levar a aumento de creatinina, alteração hidroeletrolítica concomitante. Os efeitos tardios é pouco compreendidos, muitas vezes, porque a gente associa outras toxicidades, seja do nosso tratamento concomitante, seja por piora de doença. Então, não existe uma definição a longo prazo das toxicidades crônicas da cisplatina, né? Mas a gente observa muito, na grande maioria dos pacientes, uma redução subclínica e permanente da filtração glomerular. Tá? Então, mesmo que a gente não tenha um dano grau 3 ou grau 4, o que a gente vê com os pacientes ao longo do tempo é que esses pacientes, lá antes do início do tratamento oncológico, tinham creatininas e filtrações melhores e que essa redução subclínica, ela perdura ao longo da vida. Alguns fatores de risco associados são importantes, né? Então, idade, sexo e raça. Pacientes idosos têm uma toxicidade maior, mulheres têm um risco 2 vezes maior, os pacientes negros, né? Os pacientes com desnutrição e desidratação, pacientes que têm alguma doença renal pré-existente, né? A toxicidade é acumulativa, então depende de dose e duração, e também do uso concomitante de medicações que podem também causar esse dano. Então, quando a gente olha o túbulo proximal, o que a gente vê é que o acúmulo, a cisplatina no túbulo proximal, ela é absorvida, né, pelas células tubulares, ele tem um grande acúmulo intracelular, e isso vai provocar uma cadeia de reações inflamatórias, né, o aumento de interferon alfa, o aparecimento dessas ROS, né, dessas proteínas que vão levar a apoptose e necrose, levando a necrose tubular aguda, tá? E aí, como é que isso acontece? Então, uma vez que essas células do túbulo proximal sofrem apoptose e necrose, a gente tem uma diminuição, né, das células para absorção, então a gente perde o epitélio celular do túbulo proximal, e isso vai levar a uma cadeia de inflamação, uma resposta inflamatória, vasoconstrição, né? Com a perda dessas células, a gente tem obstrução tubular, né? Uma diminuição da absorção, porque a gente tem menos vilo aqui para absorver, e tudo isso junto vai culminar com uma diminuição da filtração glomerular, tá?
Então, esse dano vai levar a alteração hidroeletrolítica, insuficiência renal aguda por necrose tubular, que é o principal mecanismo não só da platina, mas toda a quimioterapia com nefrotoxicidade. O principal motivo, a principal fisiopatologia é essa, necrose tubular aguda. Tá? Mas a gente pode ter dano vascular de artérias de pequeno e médio calibre, pode ter lesão direta do glomérulo e pode ter, a longo prazo, lesão intersticial secundária, tá? A carboplatina é a prima da platina, mas ela é menos nefrotóxica. Então, ela tem uma menor concentração tubular, o dano também é através de necrose tubular aguda, leva a uma maior perda de hipomagnesemia, porque ele altera os mecanismos de transporte do magnésio, tá? E por que ela é menos nefrotóxica? Porque a dose é calculada de acordo com clearance, né? A cisplatina é calculada por peso e altura, por superfície corpórea, e aqui ele independe do valor de creatinina. A carboplatina a gente calcula de acordo com clearance. E os estudos de fase 2 e fase 3 são os estudos já de maior desenvolvimento de droga, quando a gente avalia toxicidades maiores, ó, grau 3 igual grau 4, a gente vê uma toxicidade de cisplatina bastante maior, 3 vezes maior do que a carbo, né? Isso em estudos em que os pacientes estão mais controlados, a gente está acompanhando e monitorando, diminuindo dose na hora certa e tudo mais. Na prática clínica, no mundo real, a incidência de toxicidade renal é bastante grande, chegando a 20%, tá? E é por isso que a intenção é bastante imperativa por parte nossa dos oncologistas, tá? Uma droga bastante diferente é a ifosfamida, que é bastante usada em tumores como sarcomas, tumores ginecológicos e sarcomas de parte mole. O mecanismo principal também é necrose tubular aguda, mas ele pode dar alterações relacionadas também a outros mecanismos, como acidose tubular aguda tipo 1 e tipo 2 e esclerose glomerular, tá? E a outra droga que, além de necrose tubular aguda e que a gente usa muito na oncologia, é a ciclofosfamida. E que vocês, se forem se tornar grandes nefrologistas lá na frente, ou oncologistas, vão ver bastante isso acontecer, que é a cistite hemorrágica. Tá? Então, a ciclofosfamida não faz necrose tubular aguda, ela faz cistite hemorrágica, né? A gente tem hiponatremia por causa da desregulação e aumento da atividade de ADH, e isso aqui é rapidamente reversível. 24 horas depois da descontinuação da medicação, a gente já tem melhora dessa cistite sem nenhum sintoma, e de forma preventiva, o que a gente utiliza quando a gente vai usar altas doses de ciclofosfamida é hidratação vigorosa e a utilização de mesna, né? E o mesna não ajuda, não melhora e não previne necrose tubular aguda. Tá? Aqui é um caso de um paciente que, assim, além do que a gente pode, além das toxicidades diretas de droga, a gente pode ter toxicidade por resposta muito grande do tratamento, que é a síndrome de lise tumoral. É quando a gente tem uma resposta rápida e importante, né? E a destruição do celular tumoral de forma robusta pode levar ao chamado síndrome de lise tumoral. Então, esse é um paciente de 46 anos, bastante novo, que descobriu um tumor de próstata, um adenocarcinoma de próstata metastático, né? Então, os tumores de próstata em homens jovens costumeiramente costumam ser mais agressivos do que nos pacientes idosos, e ele já tinha feito diversos tratamentos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 tipos de tratamento entre hormonioterapia e quimioterapia. Ele tinha um PSA quando veio para a gente de 900, uma deterioração clínica, hepatomegalia, dores ósseas, tinha um DHL bastante alto, de 3.720, elevação de transaminase e bilirrubina. Aqui a gente vê derrame pleural, 2 lesões grandes aqui, apesar da tomo sem contraste, hepáticas secundárias, algumas lesões ósseas aqui, tudo isso relacionado ao câncer de próstata.
E aí nós começamos carboplatina com etoposide, esse é paciente de um colega meu, né? Porque eu vejo só mama e pulmão. Ele começou carboplatina e etoposide para esse paciente, e o que a gente vê são alterações laboratoriais consistentes com a síndrome de lise tumoral. O que a gente viu? Então, aumento de creatinina, que começou com 1,82, chegou a 3, 3,4, né? Concomitante a isso, aumento de bilirrubina, né? 1,4, 1,46, 1,5, 1,9 aqui, né? E concomitante com a elevação de DHL que caiu ao longo do tratamento, a gente vê o que de resposta? PSA caindo, PSA caiu de 917 para 200 até 113, o DHL, marcador de resposta, que começou com 11.000 e foi caindo, mas alterações laboratoriais consistentes com síndrome de lise tumoral, que é o aumento de creatinina, aumento de bilirrubina, alteração aí de fosfato, né? Tudo isso culminando com esse diagnóstico. E o tratamento disso é hidratação vigorosa, rasburicase e suporte clínico intensivo, tá? E o que a gente viu foi isso, ó, em 3 ciclos de tratamento, o derrame pleural sumiu e essa resposta se sustentou depois de 6 ciclos. Essas 2 lesões grandes no fígado, ela aqui no 3º ciclo tinha uma lesão pequenininha aqui, mas extremamente melhor do que na lesão anterior. Aqui tinha uma hepatomegalia, né? E aqui a gente já vê o fígado melhor, sem aparecimento dessas lesões, ou seja, uma resposta bastante robusta, né? Mas às custas, então, dessa alteração renal, tá? E graficamente o valor de PSA, aqui foi quando a gente começou esse tipo de tratamento. Quanto caiu de forma aguda o valor do PSA, mostrando então essa resposta que se sustentou, e depois aqui ele progrediu e teve outros tratamentos subsequentes. Os antiangiogênicos são medicações que mexem em vasos, tá? Eles, de forma leiga, eles vão fazer com que a gente mate o tumor por falta de suprimento sanguíneo e alimentar. Então, essas medicações, elas podem ser inibidores de tirosina quinase, que age dentro das células, né? Eles agem no receptor de VEGF-R, ou eles podem ser anticorpos, que vão agir, então, nos receptores de membrana, impedindo aqui que a célula tumoral haja aqui e estimule a proliferação celular. Aqui são o nome de algumas delas, e isso no rim, o que provoca? No rim, o mesmo mecanismo esse que a gente vê na célula tumoral, e vai ser bom porque a gente provoca ausência de proliferação celular, no rim isso provoca um dano renal, porque a gente desregula as células epiteliais do endotélio renal, junto com os podócitos, levando aumento de permeabilidade, levando a proteinúria, síndrome nefrótica, levando a hipertensão. Lembra que eles alteram os vasos, então eles destroem as células, os microcapilares, e isso tudo vai levar à insuficiência renal aguda, tá? Eles podem provocar outros tipos de dano, né? Quando a gente tem destruição vascular, então a gente pode ter microangiopatia trombótica, né? Patologia bastante séria, bastante complicada. Muitas vezes, quando nós oncologistas nos deparamos com isso, é um caso bastante grave e muitas vezes irreversível, em que o paciente vai para terapia de substituição renal, vai para diálise, né, de forma permanente. Ou alterações nos glomérulos, como glomeruloesclerose, glomerulonefrite, né, endoteliose e nefrite intersticial aguda, tá? Terapia hormonal é um método oncológico bastante utilizado, principalmente em mama e pulmão. Aqui é o esquema de
tumor de mama, em que o estrogênio é a principal via de proliferação celular. Então, destruir o estrogênio aqui ou bloquear o receptor aqui faz com que a gente não deixe essa célula tumoral proliferar. Esse mesmo desenho a gente pode extrapolar para a próstata, e aí colocando aqui os receptores de testosterona, tá? A terapia-alvo, como eu disse para vocês, eles agem direto em áreas específicas e também pode algumas delas levarem a dano renal importante. Aqui é um outro exemplo de uma medicação que chama crizotinib. O crizotinib é uma terapia-alvo, tá? É um remédio que age numa alteração chamada ALK. Então, é uma medicação que todo paciente que tem essa alteração ALK em câncer de pulmão, e essa alteração, ela está presente em 1 a 3% dos pacientes com adenocarcinoma de pulmão, ou seja, são todas alterações bastante raras, mas quando acontece e quando a gente pode dar uma terapia-alvo para o paciente, essa é a melhor terapia que a gente pode utilizar, de melhor resposta, de melhor toxicidade, e isso mesmo comparando com quimioterapias potentes, inclusive comparando com imunoterapia. Então, na oncologia, toda vez que um paciente tem uma terapia-alvo, tem uma mutação dirigida, que a gente fala, né? Tem uma alteração que é o responsável para desencadear o crescimento celular, é nessa mutação, é nessa alteração que a gente tem que agir. Tá? Então, o que esse remédio fez? Quando logo que ele surgiu, esse remédio, ele é um remédio bastante bem tolerado e a gente não sabia, quando esse remédio foi aprovado, que ele podia dar e desenvolver cistos renais ao longo do tratamento. E ao longo do uso da prática clínica, que a gente começou a perceber, e ainda mais cistos simples, ninguém dá bola, é uma alteração completamente benigna, a gente começou a recrutar no mundo, será que, e se perguntar para os médicos que faziam oncologia torácica, se os pacientes que utilizavam esse crizotinib se estavam começando a apresentar o desenvolvimento de cisto renal, e o que a gente viu então depois, e é por isso que todo novo remédio, por mais que a gente tenha os dados de estudos de fase 2, 3, fase 1, às vezes tem coisas, tem efeitos tanto positivos que negativos que a gente vai descobrir ao longo do uso, né, na prática clínica. E aí, a gente viu que mais ou menos 9% dos pacientes, mesmo aqueles que nunca tiveram cistos renais, ao longo do tratamento ou depois vão desenvolver cisto, tá? 1/3 deles são complexos e a primeira descrição de abscesso renal asséptico fomos nós que fizemos, foi um paciente meu e que junto com o residente a gente descreveu, né, com Luciana Carvalho, a gente descreveu essa alteração e foi o primeiro relato de caso aí da literatura. E o que a gente viu aqui? Que o paciente aqui tinha um rim absolutamente normal, um rim direito, rim esquerdo, e que depois de 6 meses de tratamento a gente começou a ver essas alterações estranhas aqui, parecendo um abscesso, parecendo uma lesão, a gente não sabia se isso era progressão de doença. A gente puncionou e veio esse líquido totalmente purulento, né? E a avaliação, não houve crescimento nenhum de bactéria, de vírus, nem nada. E aqui é depois da punção, o cisto totalmente limpo aí, totalmente sem infecção, e a gente suspendeu essa medicação. É uma medicação que o paciente respondeu bastante, ela ficou por 4 anos utilizando esse crizotinib. Se a gente pensar que é tumor de pulmão, que tem metástase, que a sobrevida dos pacientes é em torno de 1 ano, viver 4 anos com um remédio novo, com baixa toxicidade e triplicar o tempo de vida médio do paciente são evoluções bastante importantes que a gente tem hoje na oncologia, tá? Mas isso chamou atenção porque, primeiramente, a gente não sabia se a paciente estava tendo infecção, e isso podia levar a uma sepse, alguma coisa mais grave, né? Mas foi o desenvolvimento de um abscesso aí
asséptico, e por não ter dado nenhum sobre isso, a gente suspendeu essa medicação, e como logo depois veio um desenvolvimento de outra medicação para bloquear essa mesma alteração ALK, essa medicação, o crizotinib, foi suspenso de forma definitiva, tá? Tem os anticorpos, então, eles se ligam a receptores de membrana, né, e dessa maneira eles impedem a proliferação celular, é essa maneira que todo anticorpo na oncologia age, né, eles se ligam, eles são internalizados pelo endossoma, e aqui dentro ele provoca a destruição celular. O anticorpo conjugado à droga, ele é o mesmo anticorpo, né? O desenho de anticorpo é sempre igual, mas grudado nele vai quimioterapia junto, tá? Então, isso é uma única droga, não é um anticorpo que a gente consegue grudar a quimioterapia que a gente quer. Isso aqui é desenvolvido em laboratório e hoje existem alguns anticorpos conjugados à droga em desenvolvimento em câncer de mama, em câncer de pulmão, em IgI, com a ideia bastante inteligente e importante, porque o que eles fazem? Aqui é o mesmo anticorpo com a quimioterapia ligada nela, certo? E ele é internalizado pela célula tumoral, e aqui dentro ele solta a quimioterapia que provoca como se fosse um bombardeio. E aí ele faz destruição tanto dessas células quanto todas as células tumorais em torno dela, né? Então, é uma estratégia bastante inteligente em que você liga no receptor que só existe na célula tumoral, não existe na célula normal, e ao invés de destruir só essa célula, ela faz um bombardeio aqui, conseguindo destruir as células em torno dela. E aqui a imunoterapia, Mariana, talvez a gente tenha 10 minutos de aula, que eu não sei se você queria mandar alguma coisa para os outros alunos. Isso, a gente vai mandar o forms no chat. Tá, então aqui, e falando da imunoterapia, que é a terapia mais badalada hoje em dia na oncologia, como é que a imunoterapia age, né? E é por isso que eu falei para vocês, assim, estudem muito imunologia, estudem muito fisiopatologia, porque eu precisei reestudar tudo isso quando apareceu a imunoterapia na oncologia. E isso foi mais fácil para mim, porque eu tinha estudado bastante isso sem querer, porque a minha ideia de entrar na liga e fazer uma cadeira extracurricular na imunologia era para fazer experiência com ratinhos, ficar no laboratório, não tinha ideia o quanto a imunologia iria me ajudar hoje, então aproveitem as ligas, estudem bastante, tá? E a imunoterapia age de que forma? Aqui tem um exemplo de um tipo de imunoterápico, tá? Aqui a gente tem a célula T, o nosso linfócito T normal, e aqui a gente tem uma célula chamada célula apresentadora de antígeno. É como se fosse o guarda, é a célula que vai pegar um pedacinho do antígeno e vai mostrar para o linfócito falando assim, olha, isso não é nosso. Então, é por isso que ela é chamada célula apresentadora de antígeno. Isso o nosso corpo faz toda hora com tudo que é errado, tudo que é não self, a célula apresentadora de antígeno vai pegar um pedacinho e vai mostrar para o nosso linfócito e dessa maneira vai ativar a nossa imunidade a entender que aquela célula é uma célula anormal, tá? Essas duas ligações, a do meio e a de baixo, são ligações ativadoras, ou seja, é a célula apresentadora de antígeno acordando o linfócito T e mostrando que aquela célula é normal. Mas para todo o equilíbrio do corpo, a gente tem ligações ativadoras e vias inibitórias, tá? E essa primeira via aqui, chamada PD1, PDL1, é uma via que normalmente é uma via inibitória, tá? Para que a gente deixe essa via quietinha,
para que a gente entenda que o equilíbrio entre a regulação entre as células apresentadoras de antígeno e os linfócitos T se mantenha de forma homeostática, tá? Quando a célula apresentadora de antígeno precisa mostrar para o linfócito, precisa acordá-lo por alguma coisa errada que está acontecendo, essa via que é a via inibitória, ela precisa ser bloqueada, tá? Então, como é que a nossa imunoterapia age? Ela age, o anticorpo se liga ou aqui no PD-1 ou no PDL1, e aí a gente desbloqueia a inibição, ou seja, a gente desperta a célula só para ativação, ou seja, a gente mantém a via ativa e a gente tira a inibição da célula. E aí o linfócito T consegue entender a ação, o linfócito T consegue entender o recado da célula apresentadora de antígeno. Então, aqui de forma mais, talvez, melhor desenhado, o que a gente tem? A gente tem a célula apresentadora de antígeno, que viu lá o antígeno, pegou a célula esquisita ou pegou a parte da célula tumoral, e ela vem aqui mostrar para o linfócito T, certo? E dessa maneira, e isso acontece tanto nesse CTLA4 como na via de PDL1 que eu mostrei. Então, a via de CTLA4 é a via em que a célula apresentadora de antígeno mostra o antígeno para o linfócito T, o linfócito T aumenta a sua proliferação, ou seja, recruta mais células de defesa, e aí a célula de defesa, já entendendo que aquela célula é uma célula errada, é uma célula tumoral, chega aqui na célula tumoral, e aí ela precisa se ligar para destruir essa célula tumoral, certo? Mas quando essa via aqui inibitória está ativa, nada acontece, porque a célula apresentadora de antígeno, ela não consegue recrutar, ou ela até consegue, mas chega aqui e essa célula não consegue se ligar à célula tumoral e destruí-la. E aí, o que nossos remédios fazem? A gente vai pegar e vai dar imunoterapia, tá? Que é o bloqueio dessa via inibitória, ou seja, um anti-PD1, um anti-PDL1, um anti-CTLA4. Então, a gente tira essa via de inibição, então eles ficam estimulados. Então, uma vez que a via de inibição ela é destruída, as duas vias de ativação acontecem e a célula T consegue, então, se ligar à célula tumoral e provocar a destruição celular, tá? A imunoterapia, então, como ela desperta o sistema imune, ela pode provocar alterações autoimunes em qualquer lugar. Por isso, as principais alterações são alterações endócrinas. Então, quando a gente usa imunoterapia, a gente pode ter alteração de tireoide, de hipófise, de adrenal, mas a gente pode ter outras alterações como pneumonite, hepatite e especificamente no rim, nefrite intersticial e glomerulonefrite, tá? E quando a gente avalia qual o tempo em que esses eventos adversos acontecem, alguns deles acontecem de forma mais rápida, logo no início da imunoterapia, né? Então, as alterações de tireoide, principalmente, é muito comum, o paciente está assintomático, de repente o TSH que estava normal fica 50, fica 100, e aí a gente precisa dar um pouquinho de hormônio tiroidiano. Então, são alterações que acontecem de forma precoce e elas perduram ao longo de todo o tratamento de imunoterapia, inclusive por muito tempo depois que a gente para a imunoterapia, tá? Quando as outras coisas, por exemplo, alteração cutânea, que é ressecamento, prurido ou reações eritematomakulares também podem acontecer, alterações relacionadas à colite, né, e diarreia. Então, tudo que é célula de turnover rápido, ou seja, pele que a gente troca muito, mucosa de boca e de intestino, que a troca celular acontece rápido, ela
elas são áreas que as alterações por estímulo da imunoterapia pode acontecer. Então, as alterações autoimunes podem acontecer. Embora os eventos adversos imunes sejam raros, eles acontecem, pode acontecer de forma aguda. E aí, quando a gente olha o rim, ó, ele é um evento bastante tardio, se a gente for olhar a imunoterapia. Ele geralmente começa depois de 8, 10 semanas de início da imunoterapia, tá? E ele pode perdurar por bastante tempo. E diferente da quimioterapia, que o principal evento é necrose tubular aguda, a imunoterapia, o principal evento é alteração intersticial, é nefrite, tá? É o principal achado nas biópsias renais, tá? E as alterações relacionadas à imunoterapia, quando a gente tem dano renal por imuno, ela pode acontecer em 13 a 29%. 29%, principalmente quando a gente usa imuno junto com quimioterapia, que é bastante comum na oncologia a gente usar a associação entre químio e imunoterapia, tá? E a nefrite, ela pode levar a elevação de creatinina, hematúria microscópica e proteinúria, tá? Então, muitas vezes sem algum grande sintoma clínico, né? Então, a imunoterapia pode levar a dano renal por nefrite, por glomerulonefrite, pode fazer microangiopatia trombótica, e aqui, quando a suspeita de microangiopatia trombótica, a gente sempre tem que tentar fazer a diferenciação, e nem sempre isso é fácil, entre microangiopatia induzida pelo nosso tratamento, pela imunoterapia, induzida por quimioterapia ou induzido pela própria doença. Nem sempre isso é fácil da gente saber, mas quando é possível, é importante, porque se é por quimioterapia, a gente para a quimioterapia e segue imunoterapia. Se for da imuno, a gente faz o contrário, segue químio, mas suspende imuno. E se é de doença, às vezes a gente precisa trocar o tratamento, né? Porque pode ser um sinal de uma doença paraneoplásica ou de progressão, né? E os sintomas que a gente faz, que nos faz suspeitar disso é anemia hemolítica, né? Trombocitopenia, um dano renal por trombos microvasculares aí, e uma piora bastante aguda e rápida da função renal, tá? Quando é imunomediada, ela independe da dose. Lembra que lá na quimioterapia eu falei que todos os remédios dependem da dose, depende da duração, e quando tem uma toxicidade grande, a gente suspende ou reduz a dose do tratamento. Mas quando é dano renal induzido por uma reação imune, isso independe se a dose é baixa ou se a dose é alta, tá? Porque isso é provocado pelo nosso sistema imune. Então, a ativação do sistema imune é que provoca esse dano renal, tá? E como é que a gente consegue, no exame de urina, por exemplo, diferenciar necrose tubular aguda de nefrite, né? Necrose tubular aguda, muitas vezes, é por quimioterapia e nefrite é por imunoterapia. Então, um exame simples que pode nos ajudar. Então, quando a gente tem nefrite, a gente tem leucocitúria, a gente tem proteinúria, a gente tem hematúria, né? E que muitas vezes isso não está presente na necrose tubular aguda, tá? E por que isso é importante? Porque a grande maioria dos tratamentos oncológicos é resumido nessa figura aqui, ó, que a gente pode ter quimioterapia, o pemetrexed é uma quimioterapia que vai provocar dano na célula tubular, né, a platina, né, que também vai provocar dano na célula renal tubular, e aí a gente tem o pembrolizumab, que é um tipo de imunoterapia, né, que também vai provocar dano na função renal, de forma a provocar nefrite intersticial, enquanto a quimioterapia, necrose tubular aguda. Então, quando a gente está diante de um paciente em que laboratorialmente a gente vê alterações que podem ser comuns e estar presente nas duas coisas, é importante a gente entender que uma grande parte dos nossos tratamentos engloba o que a gente chama de tratamento combinado, em que a gente combina químio, a gente combina imuno, e as duas coisas, uma suplanta
toxicidade da outra, e no final de tudo a gente tem um paciente que é o que vai sofrer tudo junto, né? Então, principalmente nos tratamentos que não tem fim, né? Assim, na doença metastática, em que a gente vai manter o tratamento enquanto tiver boa tolerância, enquanto estiver respondendo, olhar para um dano renal que às vezes pode ser mínimo, mas acumulativo, é importante para que a gente não tenha uma toxicidade irreversível a médio e longo prazo, tá? Então, por isso que é importante a gente tentar fazer essa diferenciação, se o dano é provocado por químio ou por imuno, né? O que eu já falei, quimioterapia é necrose tubular aguda, imuno geralmente é nefrite, microangiopatia e glomerulonefrite, né? E a biópsia renal, muitas vezes, ela é importante para a gente poder fazer esse diagnóstico, nem sempre com exame laboratorial ou de urina é possível a gente fazer. E isso faz toda a diferença para a gente tirar medicamento, manter medicamento oncológico para os nossos pacientes, tá? Outra indicação de biópsia é quando esses pacientes não respondem à corticoterapia, né? Ou para fazer diagnóstico diferencial com outra doença, né? Nefrite lúpica ou alguma outra coisa, né? Lembrar que a imunoterapia pode piorar ou desencadear doenças autoimunes, né? Então, o diagnóstico diferencial às vezes é importante ser feito, né? 1/3 dos pacientes tem melhora completa, né? Mas uma parcela não irrisória, 10% mais ou menos dos pacientes vão para a diálise de forma definitiva, tá? A gente sempre precisa lembrar que todos os nossos pacientes têm comorbidades e têm uma lista infinita de medicamentos, né? Os nefrologistas estão bastante acostumados com essa polifarmácia, os geriatras também, os oncologistas também, mas a gente está aprendendo hoje cada vez mais a ver todas essas toxicidades associadas, né? Lembrar que pense na oncologia, que todo paciente está desesperado e ele quer qualquer terapia milagrosa, né? Então, eles vão atrás de suplementos, vão atrás de vitamina, vão atrás de chá milagroso, na tentativa de ficar melhor, na tentativa de ter uma doença curável. Então, a gente sempre precisa perguntar não só dos remédios habituais, mas a gente precisa perguntar das medicações ou chás ou enfim, que o paciente toma, porque quando a gente associa medicações, chás nos pacientes, a gente pode aumentar a toxicidade desses pacientes. E aqui a gente tem 2 formas e 2 aplicativos que eu uso muito na prática. Esse primeiro aqui à direita é o Epócrates, que vocês podem baixar. Aqui tem bastante coisa interessante, tem calculadora, tem medicamentos que a gente consegue ver dose, toxicidade, evento adverso, mas tem uma coisa que eu uso quase todos os dias, né, que é essa plataforma aqui de interação medicamentosa, que a gente pode colocar todas as químios, ou, por exemplo, uma químio e um antipertensivo, para ver se um diminui a ação do outro, e dessa maneira a gente tentar trocar e não aumentar a toxicidade de um tratamento oncológico, ou, por exemplo, em câncer de mama, a gente tem o tamoxifeno, que é uma hormonioterapia, e muitas das pacientes usam antidepressivo, né, ao longo do tratamento. E o que a gente sabe é que o tamoxifeno não combina com fluoxetina, sertralina, que são antidepressivos bastante comuns. E quando o paciente usa as 2 coisas, a fluoxetina diminui a ação do tamoxifeno, né? Então, é importante a gente ter essa ferramenta e poder entender a importância da interação medicamentosa, que algumas medicações diminuem a ação dos nossos quimioterápicos, né? E cabe a nós, oncologistas,
saber e procurar para que a gente sempre oriente o colega geriatra, cardiologista, nefrologista que acompanha junto o paciente e combinar de trocar a medicação. E esse outro aplicativo chama About Herbs, é do Memorial Sloan Kettering, um dos locais mais importantes da oncologia em Nova York, que desenvolveu um aplicativo exatamente porque a necessidade, a importância e a demanda de todo paciente em ir atrás de alguma erva medicinal é real, e a gente precisa também entender, do mesmo jeito que as drogas farmacológicas, a gente entende um pouco mais, a gente precisa entender a interação medicamentosa das nossas plantas, tá? Nem tudo tá aí, mas coisas bastante frequentes, elas estão ali. Se a gente olhar, ó, ginseng tá como ginseng, né? Então, se a gente digitar aqui graviola, tá como graviola, porque muito se difundiu que a graviola melhora a imunidade, é importante no câncer de mama e de próstata, e os pacientes tomam, do mesmo jeito que aconteceu com a fosfetanolamida. Então, é uma coisa muito importante isso, né? Principalmente quando a gente fala de toxicidade de remédio. E isso serve para tudo, não só para oncologia, não só para nefrologia. Um exemplo importante são coisas que não tem nada a ver, mas se a gente jogar, por exemplo, no aplicativo de interação medicamentosa, se a gente colocar melatonina, que é uma coisa simples que tem muito paciente que toma para dormir, né, junto com ginkgo biloba, que muita gente toma para memória, varizes e tudo mais, a associação das duas drogas aumenta em até 30% o risco de convulsão. Então, quando a gente prescreve alguma coisa para um paciente, é sempre importante a gente saber quais os outros remédios que esse paciente toma, né? Porque às vezes a gente está associando coisas simples. Ah, vou tomar isso para dormir melhor, vou tomar essa ginkgo biloba porque eu quero estudar mais, tenho dor na perna para varizes, coisas simples e que não tem nada a ver, mas numa polifarmácia ele pode aumentar o risco de alguma coisa que pode ser potencialmente séria, tá? O futuro da oncologia é cada vez uma medicina de mais precisão, ou seja, não usar um único remédio, uma única maneira de usar o remédio para todo mundo, né? De forma em que a gente realmente trate um paciente de forma individual, com oncologia de precisão, né? Baseado nas alterações moleculares em que cada indivíduo tem, e dessa maneira desenvolvendo medicações com menor toxicidade, maior benefício, drogas inteligentes, como os anticorpos conjugados à droga, como imunoterapia, para que os pacientes tenham benefício sem toxicidade, certo? Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês, e eu fico aberta a perguntas, dúvidas, enfim, que vocês possam ter. Oi, doutora. Mandaram algumas dúvidas no chat. Eu vou ler para a senhora. Devido à nefrotoxicidade dessas drogas, poderia ser válido a realização da diálise antes mesmo do paciente apresentar algum comprometimento renal, para talvez preservar mais os rins? Então, aí, assim, os pacientes, de forma profilática, não, tá? Então, os pacientes que já têm uma função renal limítrofe, aqueles pacientes que já estão em diálise, são dois grupos bastante complicados e que a gente tem que avaliar de forma individual. Paciente que já faz diálise, né? Paciente dialítico por outras causas e que descobriu um tumor. Esse paciente, a gente, junto com a nefro, tem que desenvolver estratégias importantes, porque aí cada remédio tem quimioterapia que é dialisável e tem quimioterapia que não sofre, assim, ele é absorvido e a gente não tem limpeza pela diálise, tá? Ele não é varrido pela diálise.
E aí, essa definição de cada remédio é que vai fazer com que a nossa programação de qual é a melhor data de utilizar deva ser feito. Por exemplo, pacientes que precisam usar platina, porque a cisplatina, a carboplatina são remédios muito importantes numa gama de tumor, né? Pulmão, mama, trato gastrointestinal, melanoma e sarcoma, ovário, são tumores, são remédios bastante utilizados. Aí, quando o paciente tem um dano renal leve a moderado, a gente tenta não utilizar a cisplatina, que é mais nefrotóxica, e utilizar no lugar a carboplatina. Paciente que está no limite de diálise, a gente tenta avaliar se esse paciente, principalmente na doença metastática, que você tem uma gama maior, uma flexibilidade maior de tipos de quimioterapia, a gente tenta não usar as medicações mais nefrotóxicas, tá? E quando o paciente tem diálise programada, a grande maioria dos tratamentos oncológicos você faz a diálise e faz a quimioterapia depois, porque a gente não pode fazer a quimioterapia e dialisar logo depois, porque tudo que acabou de entrar vai sair pela diálise, você não tem tempo hábil dessa medicação circular para levar à destruição das células tumorais, tá? Mas isso depende do remédio que a gente vai utilizar, depende da frequência, porque tem remédios que são feitos toda semana, tem remédios que são feitos a cada 21 dias, então, muitas vezes os remédios que são feitos a cada 21 dias em pacientes com dano renal, a gente faz dose baixinha semanal, então, dessa maneira a gente faz menos toxicidade renal. Quando o paciente tem diálise, a gente consegue intercalar nesses intervalos, né, que são 3 vezes por semana aí, para que a gente tenha uma depuração adequada e a gente tenha o benefício das duas coisas, né? A gente tenha a absorção do remédio para dar lesão celular tumoral, mas que a gente consiga tirar e depurar as toxinas da medicação com a diálise que ele vai receber no dia seguinte, por exemplo, tá? Certo. Aí a outra dúvida que mandaram é: qual o risco de reação cruzada com células não cancerígenas no uso dos anticorpos com o citotóxico associado? Assim, esses são os anticorpos conjugado à droga, tá? Então, até hoje, a gente não conseguiu uma medicação que vá exatamente só na célula tumoral. É esse o objetivo e futuro é realmente tentar um tipo de medicação que seja extremamente inteligente. Então, quando o anticorpo ele é ligado à droga e ele é filtrado, né? O endossoma vai lá e pega esse anticorpo, ele vai, ao abrir o endossomo, a gente tem o retículo endoplasmático, e aí ele provoca essa abertura do endossoma, e nisso, com o anticorpo ligado à droga livre no citoplasma, essa droga ela é desvinculada e ela estoura, como se a gente tivesse uma granada na mão e você puxa, né, a tampinha lá. A destruição celular, na grande maioria das vezes, ela acontece porque a célula tumoral, ela não é a única célula, né? A gente tem, num tumor, milhares de células juntas, certo? Então, ao invés do tumor, da citotoxicidade do remédio, agir diretamente no único DNA da célula que ela entrou, ela provoca esse bombardeio inteligente. É óbvio que isso é às custas de toxicidade de célula normal também, né? Então, como todo remédio na oncologia, como todo remédio cardiológico, antipertensivo, hipoglicemiante, a gente tem, sim, efeitos colaterais possíveis, e é por isso que a necessidade de desenvolver drogas melhores é importante, né? Mas o que a gente tem hoje
os dois principais mecanismos de desenvolvimento de remédio inteligente é a imunoterapia, despertando o sistema imune, e mesmo assim, quando a gente desperta demais, a gente pode provocar doenças autoimunes, como eu falei, né? Então, não é porque a gente está despertando o nosso sistema imune para entender que aquela célula é errada, é que ele não vai se atrapalhar e também destruir algumas coisas boas, né? E o anticorpo conjugado à droga funciona do mesmo jeito, né? Quando a gente fala que ele é mais inteligente, é que se você pensar unitariamente na célula em que você tem o anticorpo ligado, se a gente só tem o anticorpo, ele só vai destruir aquela célula. Ele ligou ali no receptor de membrana e vai provocar a destruição daquela célula. Se você tem um anticorpo que liga e que chegando lá dentro você bombardeia, além daquela célula, ela vai conseguir destruir todas as outras células tumorais ao redor. Né? Então, se a gente pensar que, por exemplo, numa tomografia, para a gente encontrar um nódulo qualquer, um micronódulo suspeito de tumor, a gente precisa de 10 milhões de células juntas. Se a gente tem 1.000 células juntas, isso passa desapercebido, isso passa como uma micrometástase em que a tomografia nada mostrou. Então, quando a gente tem uma medicação que se tem tudo isso de célula junto, unida para desenvolver um nódulo, seja onde ele for, essa destruição de forma de bombardeio, que é o que provoca os anticorpos conjugado à droga, é uma forma muito esperta e rápida, né, de provocar uma destruição muito maior numa área que tem muitas células tumorais juntas, né? Certo. Alguém tem mais alguma pergunta para a doutora Andréia? Eu acho que não, né? Bom, lembrando que o form de presença está no chat e também a gente não conseguiu colocar o link do grupo de WhatsApp no Forms, mas a Isa mandou no chat também. Então, quem for fazer a prova, entra nesse grupo. Acho que ninguém realmente tem perguntas. Bom, eu queria agradecer demais pela Liga de Nefro. A palestra foi incrível, a aula foi muito bem explicada. Foi uma aula curta, mas foi uma aula muito rica. E é isso. Isa? Queria agradecer também a doutora Andréia por disponibilizar um pouquinho do tempo dela para estar aqui com a gente, né, transmitindo conhecimento. A aula foi muito boa, muito didática, e tem bastante, a gente colocou no formulário para o pessoal falar o que eles acharam, o que eles estavam achando, e a gente tem bastante elogio legal, então o pessoal gostou bastante da aula. E queria agradecer em nome da Onco e reforçar mais uma vez para o pessoal, quem não entrou ainda na Liga de Nefro, façam a prova, que eu tenho certeza que a Liga tem muita atividade legal para oferecer para vocês. Bom, obrigada a vocês pelo convite, ao Eduardo aí que está com vocês junto com a Liga de Nefro. É um prazer estar aqui, espero que do grupo de vocês formem muitos nefrologistas, muitos oncologistas. A aula é densa, então eu fico à disposição para qualquer outra necessidade ou dúvida de vocês, tá bom? Porque falar de nefrotoxicidade em oncologia, a gente teria um módulo bastante grande para falar, mas eu acho que o resumo bastante simples é esse, então eu fico à disposição para qualquer dúvida, a Mariana manda, a gente esclarece, tá bom? Então, espero que daqui a alguns anos tenha eu e Eduardo bastante colegas aí da Liga de Nefro e da Liga de Onco, sendo colegas aqui e trabalhando junto com a gente. Com certeza. Com certeza. O doutor Eduardo, ele assistiu até parte da palestra, mas teve que se retirar por causa de outra reunião. Mas eu tenho certeza que ele
qualquer coisa que a senhora falaria, eu acho que ele ia amar. Então, ele agradece também, com certeza. E boa noite. Muito obrigada, doutora. Nada, tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigada, doutora. Boa noite. E Obrigada. boa noite para todo mundo também.